Oi gente, eu sou a Neide e hoje vamos fazer um empadão de frango com recheio cremoso, delicioso e muito fácil de fazer. Vou te dar todas as dicas para você fazer o empadão com uma massa que derrete na boca. E essa também é uma ótima ideia de receita para sua ceia de Natal. Então, para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para nossa receita de hoje! E vamos começar fazendo o recheio do nosso empadão. Para isso eu vou colocar um fio de óleo na minha panela, vou acrescentar 3 dentes de alho, vou mexer e vou esperar ele dar uma leve dourada. O alho já começou a dourar, agora eu vou acrescentar uma cebola pequena picada, meio pimentão picado, vou mexer e vou esperar esse tempero dar uma boa murchada. Aqui é só murchar. A cebola já deu uma murchada. Agora eu vou acrescentar um tomate picado com semente e tudo, salsinha a gosto, uma colher de sopa de colorau, vou mexer tudo novamente e agora eu vou esperar esse tomate dar uma murchada também. O tomate já deu uma murchada, agora eu vou acrescentar um sachê de molho de tomate, esse sachê tem 340 gramas. Vou mexer tudo novamente e olha que molho lindo que já vai ficando. Vou colocar um pouco de pimenta do reino, que é a gosto, vou misturar tudo e vou acrescentar 1 kg de peito de frango cozido e desfiado. Esse peito, gente, ele foi cozido somente na água e sal. E se você quiser deixar ele bem desfiadinho, como eu deixei o meu aqui, eu vou deixar um link aqui em cima para vocês, de um vídeo que eu ensino mostrando passo a passo como desfiar o peito de frango, que é muito mais prático, gente, vale muito a pena. Vou misturar tudo e vou deixar no fogo baixo por uns 2 minutos. E uma dica muito importante, nessa hora você experimenta o sal, lembrando que o peito de frango já foi cozido com sal. Aí você experimenta e é a gosto, se precisar colocar, você coloca. O meu já experimentei e não tem necessidade de colocar mais. Então o meu recheio vai ficar aqui no fogo por mais 2 minutos no fogo baixo. Passados 2 minutos, eu vou acrescentar 1 colher de sopa de farinha de trigo sem fermento, só para ajudar na cremosidade desse recheio. Vou misturar tudo novamente. O recheio do empadão, gente, ele tem que ser assim, ó, cremoso, mas não líquido. Então ele não pode ter calda, ele tem que ter cremosidade. Vou acrescentar 1 copo de requeijão, aquele copo de 200 gramas. Eu estou usando o requeijão tradicional. Vou misturar tudo novamente. E olha como ele já vai mudando. Olha a transformação desse recheio. Olha como ele fica bem molhadinho, mas, como falei para vocês, não líquido. O meu recheio já está pronto. E olha como ele fica bem cremoso. Agora eu vou apagar o fogo e vou reservar ele. Enquanto o recheio está esfriando, eu vou fazer a massa do nosso empadão. E aqui na minha vasilha eu tenho 1 kg de farinha de trigo sem fermento. Vou acrescentar meia colher de sopa de sal, vou misturar tudo. E vou acrescentar meio quilo de margarina, uma embalagem grande. E não é propaganda, mas eu aconselho você usar essa margarina porque ela vai deixar seu empadão bem mais gostoso, no sabor e na qualidade. Agora, com as mãos, eu vou fazer uma farofinha, ó. Eu não vou pegar e vou apertar tudo de uma vez. É aos poucos, ó. Aí eu vou misturando a farinha de trigo, a margarina. É esse movimento, ó. Isso é muito importante para que a sua massa fique bem leve e derretendo da boca. E te garanto que vale muito a pena. A qualidade da sua massa vai ficar outra, completamente superior. E olha o que eu falei para vocês, ó. Já chegou no ponto. Tá vendo? É uma farofinha bem úmida. Chegando nesse ponto, agora sim eu posso apertar tudo, ó. Agora eu vou fazer esse movimento até pegar o ponto da massa, ficar bem unido. E quando chegar no ponto eu vou te mostrar de pertinho para você saber qual é o ponto certo. O que vai dar o ponto da massa é o calor da sua mão, por isso que demora um pouquinho. Minha massa já chegou no ponto e para saber se ela já está no ponto certinho, você vai pegar um pouquinho de massa, vai apertar e olha como ela já é uma massa bem maleável. É uma massa bem gostosa de trabalhar. Aí você vai dar uma achatada com a mão mesmo. Tá vendo, gente? Ela fica inteirinha. Ficou inteirinha assim, ela já está no ponto. Agora eu vou levar ela para gelar.
Agora eu vou levar minha massa à geladeira por uns 30 minutos. Isso porque ela aqueceu com o calor da minha mão. E para ela abrir facilmente, ela tem que estar bem geladinha. Minha massa já ficou 30 minutos lá na geladeira. Agora eu vou dividir ela, sendo que uma parte vai ser maior que a outra. Uma parte vai ser para colocar na forma, no fundo e na lateral, e a outra vai ser só a tampa. Então essa da tampa fica menor. Agora eu vou pegar de pouquinho, vou apertar, vou fazer uma bolinha. E vou abrir na palma da mão mesmo. Vou fazer isso com vários pedacinhos. E vou arrumando aqui na minha forma. Essa forma é uma forma de 30 centímetros com fundo falso. Mas você pode fazer numa forma comum mesmo. Eu vou abrindo e vou colocando na minha forma. Vou só forrar todo o fundo e depois eu venho ajeitando essa massa. E a massa não é nem fina e nem grossa. Vou arrumando na lateral também. A mesma coisa que eu fiz aqui no fundo eu vou fazer na lateral. Já coloquei a massa no fundo e na lateral, agora eu vou arrumar essa massa com a mão mesmo. Assim ela vai ficar toda juntinha, ó. Ela é muito maleável e fica muito fácil para trabalhar com ela. É só arrumando que ela vai se juntando, tá vendo? Nem parece que tem emenda. Cuidado só para você não apertar muito e furar a massa. Por isso que cada pedacinho que você coloca tem que ter a mesma espessura, para que não fique um lado mais fino e outro mais grosso. Aqui nessa parte, gente, ó, bem da emenda, sempre dá um apertinho para não ficar muito maçudo aqui, ó. Se ficar excesso de massa, eu tiro com uma faquinha e vou reaproveitar essa massa. Agora eu já posso colocar o meu recheio. Agora uma dica muito importante. O recheio tem que estar completamente frio. Se ele ainda estiver morno ou se ele estiver quente, ele vai interferir na sua massa e vai deixar ela crua por dentro. Depois de colocar o recheio, é só arrumar na massa, ó. Já espalhei bem o recheio e ficou todo por igual, gente. Isso é muito importante, ó. Não ficou nada de um lado maior do que o outro. Agora eu vou vir com o restante da massa fazendo a tampa. É o mesmo processo, ó. Esses cantinhos, ó, vem com a massa pequena e vou preenchendo também. Já preenchi tudo, agora eu vou ajeitar com a mão. Da mesma forma que eu fiz embaixo. E agora com essa massinha que sobrou, eu vou fazer uma decoração bem simples. Vou colocar a massa no plástico, vou abrir com a mão mesmo. Vou vir com um cortador, pode ser o que você tiver em casa, até uma tampinha, que fique redondo. E vou colocar em cima do meu empadão. É só para dar um toque final. Agora eu vou vir com uma gema, vou bater. Com a ajuda de um pincel, eu vou espalhar essa gema em cima da massa. Isso para que o nosso empadão fique bem dourado e bonito. Agora eu vou levar para assar. Já deixei meu forno pré-aquecendo por 10 minutos e agora eu vou deixar o empadão assando por 40 minutos ou até que ele fique bem douradinho. Tudo isso na temperatura de 200 graus. Meu empadão já ficou pronto e agora eu vou cortar um pedaço para você ver como ficou essa delícia. E olha que lindo que ficou o empadão. E essa massa, gente, ela é muito leve. E olha que maravilha, gente. Olha essa massinha. Desmancha na boca. E com certeza vai ser um sucesso aí na sua ceia. E o custo total dessa receita foi R$30. Isso para fazer um empadão grande numa forma de 30 centímetros. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso canal. E para você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E aqui na tela estou deixando 2 vídeos para você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!